Muito bem. Então, ó, que legal. Muito bem. A gente vai agora, né, entrar na parte, vai cadastrar esse banco de dados aqui, subir esse banco de dados, e a gente vai trabalhar a questão dos parâmetros, performance. Bem, agora, beleza, beleza. Como é que eu subo esse banco de dados, né? Como é que eu subo? Muita gente, né, tem o costume, muitos DBAs têm o costume de subir o banco de dados utilizando scripts, tá? Eu é, é, não gosto, tá? Eu não gosto de trabalhar com scripts. Por que eu não gosto de trabalhar com scripts? O script ele te dá um monte de limitações, né? Poderia fazer um script ponto .bat desse jeito aqui, ou no Linux, né, um ponto .sh, né? Poderia fazer um ponto .sh de carga, né? Aqui, é claro, tem os parâmetros de performance, usando o APW, né, o BW e o ProDog, poderia, né? Quantos APWs eu quero? É só vir aqui e duplicar as linhas, né? Poderia fazer um arquivo desse jeito de carga? Poderia, tá? Poderia. É aqui, né, os parâmetros, né? Os parâmetros, isso aqui é importantíssimo, né? Os parâmetros de performance, né? Aqui posso trocar menos spin, menos M, TB. Aqui só trocar uns parâmetros básicos, mas eu posso trocar muito mais parâmetros de performance aqui. Então, esse jeito aqui é o jeito que muitos DBAs fazem. Só que eu mostrei para vocês aí na nossa live que quando você, né, sobe o banco de dados através do Open Edge Explorer, a gente tem aí uma série de ganhos, né? Então, até mesmo, pessoal, então a gente vai até como agora já são 9h50, para a gente ganhar aí um tempo que eu vou fazer agora, tá? Tem uma pergunta aqui do, do Júlio, né? Qual o passo a passo para instalar o banco, tá? Ô, Júlio, a instalação do banco, a gente vai fazer agora a configuração do banco, né? Mas quando você pega a mídia do DataSul, né? A mídia do DataSul, é um arquivo .setup, eu não tenho uma mídia aqui agora, mas é um arquivo setup. Lá na hora da instalação tem três opções. Você vai instalar, ou você instala os programas, instala o Tomcat e instala os bancos. Quando você instala os bancos, seguindo, é só dando next, next, next lá, você vai informar qual é o diretório do Progress, está instalado, ele já vai criar no diretório que você informar o banco de dados do DataSul prontinho para você. Prontinho. O que vai ter que ser revisto, né? Aí são os parâmetros adicionais que a gente vai ver agora, né? Como que eu parametrizo o banco? Eu tenho que revisar meu banco de dados, que é o próximo etapa agora, né? Que aí é a questão de performance, questão de número de servidor, número de conexões, porque isso o DataSul não sabe, ele gera tudo com parâmetros default, né? Então ele já vai criar lá para você no OpenEdge Explorer o arquivo de banco de dados, quando você instala o banco de dados, né? Quando você instala, né? Então tem duas opções. Eu posso instalar via mídia, muita gente faz isso, instala via mídia, ele já cria o banco de dados para você lá no diretório que você define. É só dando next, next, né? Coloca os diretórios, ele faz isso para você. Ou, normalmente, muita gente faz manual mesmo, né? Ele cria os bancos na mão, vai pegar o banco ali, cria na mão, dá pra fazer criar na mão, dá. Aí depende muito do processo. Pode ser que você está começando o DataSul agora, né? É a primeira, tá comprando o DataSul, né? Comprei o DataSul. Se eu comprei o DataSul agora, cara, você vai instalar a mídia, né? A mídia já vai trazer o banco de dados para você. Você vai dando next, next, informa o diretório do Pro, o diretório do banco, ele pede algumas informações, são quatro ou cinco telas que ele pede algumas informações de dados, ele vai instalar os bancos já automaticamente no diretório que você definiu, né? Normalmente um E-Database, ou um E-Database prod, né? MS prod. Então ele vai definir um prod, homolog, a gente divide em diretórios, né? Em prod, homolog, ou tem empresa que é multi-empresa, tipo empresa 1, empresa 2, os bancos multi-empresa. Então, cria-se dentro da estrutura, né? Ele já cria os bancos. Cria os bancos, inclusive ele já tem instancia os bancos no OpenEdge Explorer, né? Já tem instancia os bancos no OpenEdge Explorer, a gente vai ver agora. E aí, a partir disso, né, que é a próxima etapa agora, aí você precisa, né, refinar a configuração desse banco. Você precisa refinar a configuração desse banco. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, pessoal, como a gente já são 9h53, a gente já tem uma pausa, vou começar um outro assunto que eu quero combinar com vocês agora. Vamos já dar a pausa, né? Agora são 9h53. Sim, tem sim, saber monitorar a performance. Vamos chegar lá, tá, Nilton? É um das próximas nossos blocos aí. Tem como saber ou monitorar a performance, tá? Então, um dos próximos blocos, a gente vai aprender a utilizar aí as ferramentas do Promon, algumas ferramentas aí para a gente entender e monitorar esses quesitos aí, principalmente a questão da performance, tá? Ô, Júlio, você precisa ter a mídia, tá? Primeiramente, você vai baixar a mídia do produto. Primeiramente é isso, tá? Tem que baixar a mídia do produto. A mídia do produto, normalmente, você vai abrir um chamado para TOTS ou eles vão disponibilizar a mídia do produto, tá? Abriu a mídia, é um arquivo setup como qualquer outro, tá? É um setup. Aí você clica nesse arquivo setup, né? Isso normalmente você vai fazer isso no Windows, tá? A mídia do Windows. Se for, vou colocar no Linux, não tem jeito. Tem que instalar isso no Windows primeiro, numa máquina Windows, né? Para depois você pegar esses bancos e migrar para o Linux, porque a mídia do Datox é uma mídia do Windows, tá? Então, você vai pegar essa mídia, você vai fazer o que a gente chama de. é, 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 então, você vai pegar essa mídia, você vai baixar lá da TOTOS, e aí vai ter três opções. A primeira opção é instalar os programas do DataSul. Então, você vai instalar os programas do DataSul. Vai ter uma outra opção, que é a instalação do Tomcat, então vai ter o Next, Next, o Wizard. E a terceira opção é o banco de dados. Então você vai assinar a opção banco de dados, e aí você está dando Next. Aí isso que eu falei para você, né? Aí você tem a mídia em mãos, e aí você vai colocando. Você vai colocar qual é a instância do Progress, você vai colocar ali, dá para você definir as portas, a porta inicial, né? Você define a porta, vai entender isso daqui a pouco, né? Vai entender a porta inicial, que é esse S aqui, ó, que é o CS. O endereço é no cliente, tá? O Atos disponibiliza, né, dentro da área de download do cliente. Então, quando o cliente compra o DataSul, tá? A TOTOS tem a área lá de downloads, né? Lá tem as mídias. Então,
Normalmente na área de downloads, no suporte, no canal de suporte, você vai entrar no canal de suporte do cliente, tem a área de downloads, e aí nessa área de downloads você vai perguntar ali pro suporte de onde que eu baixo a mídia. Normalmente você pesquisa ali mídia, né? Tem a opção de você pesquisa por mídia, às vezes já aparece para você, mas nem sempre vai estar disponível, tá? Então, assim, mas para baixar a mídia, para ter a mídia, você tem um cliente credenciado, você tem que ser um cliente da TOTOS, e aí se você não achar as mídias ali por algum motivo, que a TOTOS tem sempre libera, aí você abre um chamado, né? Você abre um chamado, e aí a TOTOS te manda ali um link, né? Onde ele libera ali a mídia para você baixar. Né? Normalmente, quando você compra o banco de dados ali, as mídias já ficam liberadas, né? Aqui acontece, André, né? Por quê? Você tem você tem o suporte do cliente, vai suportar conseguir a mídia mais recente, você precisa abrir um chamado para TOTOS, tá? Então, primeiramente é isso, né? O Progress, né? O Progress tem um manualzinho aqui, vou subir para vocês lá como você baixa o Progress aí para estudante, né? Normalmente, quando você já é um cliente credenciado, você compra a licença, você tem uma área dentro do Progress, né? Que é o SD. Que é o SD. Então, essa área, né? Você acessa lá e lá vai ter todos os links de download para você. Tem um manualzinho que eu vou disponibilizar para vocês aqui, que dá, que já tem aí no nosso resumo, que você consegue baixar o Progress, né? Consegue baixar o programa para estudantes, né? Se você é um cliente credenciado, você baixa pelo próprio licença que você comprou, né? Então, a própria TOTS, ali, você te manda um link ali do ESD, te manda um link do ESD, e nesse link, tá? Nesse link, você acessa com suas credenciais que o usuário e senha, e lá dentro você vai ter todas as mídias disponíveis ali, né? Você é a mídia do Progress. Mesma coisa, a mídia do Progress Next, 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 aí você direciona, define ali algumas questões ali como dia, mês e anos padrões, o diretório, né, o padrão é importante, né, quando você vai fazer instalação, né, sempre tem um padrão, isso é importante, padrão de instalação, né, o Progress, por exemplo, né, sempre instala numa pasta Progress, numa pasta a versão, né, então a gente tem um padrão aí para instalação, então, mas basicamente tem que baixar as mídias, tá, então, ó, DLC 1222, né, ou DLC 1222, x86, né, DLC, então normalmente o Progress, ele sugere para você já aqui um diretório de instalação, mas você pode aí customizar isso na hora que está fazendo a instalação. Mas é só seguir o Next Next da mídia e ajustar alguns pontos. Instalar o Progress ele é bem tranquilo. Só tem que ter cuidado para o padrão de pastas, diretório, né? A instalação do meu Progress vai ser o quê? Vai ser DLC, vai ser OpenEdge, não é só padronizar para não ficar todo legado, tá? Bom, gente, 9h59, tá bom? A gente vai dar uma pausa agora, 10 horas, a gente volta 10h20, tá? Vou ver se eu pego essa apostila, o endereço aqui, esse manualzinho aqui, já passo para vocês aqui no grupo aqui, que é como baixar o Progress OpenEdge para estudantes, né? Para quem não tem acesso às licenças aí, do seu próprio cliente, né? Da sua própria empresa, você consegue baixar aí para estudante. Vou pedir para o Marcos colocar o manualzinho aqui, lá tem um passo a passo como fazer isso, tá? Como fazer isso. E aí você pode, né, criar aí seu banco de dados. Lembrando, né, que a gente, já mostrando aqui, né, eu posso criar aqui um banco de dados, né, para treino, né, que é o Banco Esportes. Eu mostrei para vocês aqui, eu posso vir em Tools, em Data Dictionary aqui, ó, por exemplo, né, eu posso fazer um database aqui, ó, posso dar um create, opa, errei, é create, ó. Posso fazer um create, posso fazer uma criação do banco de dados também, que eu posso colocar um diretório qualquer aqui, ó, né, vamos colocar aqui na Inova Academia, ó, DB2 aqui, ó. Eu vou criar um banco aqui, vou colocar um nome, né, vou colocar um nome aqui, vai ser Sports, ó, Sports. Aí eu vou vir aqui. Aí eu tenho que eu quero uma cópia, tá vendo? Uma cópia do banco de dados Sports, que é uma cópia do banco de dados já pronta, né? O banco de dados Sports. E aí, o que esse banco de dados é, né? É um banco de dados que você pode usar aí para treinar. Ele já vem aí ó, com algumas tabelas que tem, inclusive, no help do produto. Então você pode brincar aí à vontade com esse banco. Então, já criou esse banco, já criei o ST bonitinho, já cria toda a estrutura. Então, aqui, para quem quer treinar, quer brincar com o banco de dados, essa forma mais rápida, né? De criar um banco de dados aí para treinar, tá bom? Então.